Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça. De 2008 a 2010, um compositor liderou por 3 anos consecutivos a arrecadação de direitos autorais no Brasil. Grammy Latino. Mais de 3 milhões de discos vendidos. Jurado da Globo. Mas em 24 de fevereiro de 2017, um vídeo de câmera de segurança destruiu tudo isso em questão de horas. Imagens mostrando um homem empurrando sua esposa grávida se espalharam pelo Brasil inteiro. A Globo o demitiu no meio da temporada. Marcas cancelaram contratos. Shows foram suspensos. E nas redes sociais, o linchamento foi implacável. O ídolo virou vilão. E o que veio depois foi devastador. Depressão profunda, dias sem tomar banho, isolamento total. E 6 dias após o escândalo explodir, ele quase tirou a própria vida. Esta não é uma história sobre culpa ou inocência. É sobre o que acontece quando um homem perde tudo em um único dia. E como ele tenta reconstruir uma vida que foi destruída diante de milhões de pessoas. Como alguém chega ao topo absoluto da música brasileira e perde tudo em 24 horas? Será que é possível se recuperar de uma queda pública dessa magnitude? E o que realmente aconteceu naquele dia de fevereiro? Antes de responder, precisamos voltar ao início, porque a história de Víctor Chaves começa muito antes do escândalo. Antes de começarmos, se você já cantou alguma música de Víctor e Léo, deixe um like. Esta é a história de Víctor Chaves. E ela é mais sombria do que qualquer música que ele compôs. Víctor Chaves Zapalá Pimentel nasceu em 15 de abril de 1975, em Ponte Nova, Minas Gerais. Mas foi em Abre Campo, pequena cidade do interior mineiro, que ele cresceu junto com o irmão mais novo, Leonardo. Aos 11 anos, Víctor aprendeu a tocar violão. E em 1993, aos 18 anos, compôs sua primeira música, Flor do Campo. Não era brilhante, não era revolucionária, mas era dele. E isso bastava para alimentar o sonho. Em 1992, Víctor convenceu o irmão Léo a formar uma dupla. A primeira apresentação foi na pracinha de Abre Campo. 2 garotos do interior, cantando para vizinhos e amigos, sem imaginar que um dia tocariam para milhões. Em 1994, os irmãos se mudaram para Belo Horizonte. Durante 6 anos, estudaram canto, técnica vocal, arranjos. Víctor mergulhou na composição. Escrevia freneticamente. Cada melodia, cada acorde, cada letra era uma aposta no futuro. Em 2001, foram para São Paulo. Cantavam em bares quase vazios. Vendiam CDs independentes de mão em mão. Gravaram um álbum em 2002 que ninguém comprou. Mas Víctor não parava de compor. Ele escrevia como se a vida dependesse disso. E talvez dependesse. Em 2004, o álbum independente Vida Boa começou a tocar nas rádios. Devagar, mas constante. E em 2006, a Sony BMG finalmente apostou na dupla. O sucesso veio como uma avalanche. Fada explodiu. Borboletas virou hino. E em 2008, Tem Que Ser Você entrou na trilha sonora da novela A Favorita, da Rede Globo. Víctor e Léo não eram mais uma dupla sertaneja. Eram um fenômeno nacional. Víctor se tornou uma máquina de sucessos. De 2008 a 2010, ele liderou 3 anos consecutivos a arrecadação de direitos autorais no Brasil. Segundo o ECAD, suas composições tocavam em todo o país. 8 das 11 faixas do primeiro CD eram dele. No álbum Boa Sorte Pra Você, 8 das 11 músicas eram suas. Em 2011, Víctor e Léo venceram o Grammy Latino com o DVD Ao Vivo em Floripa. Mais de 3 milhões de CDs e DVDs vendidos. Shows lotados em todas as regiões do Brasil. Em 2015, se tornaram jurados do The Voice Kids, da Globo. Víctor Chaves
havia chegado ao topo, mas no auge da glória, sua vida pessoal estava desmoronando. E ele não fazia ideia de que, em breve, um único dia destruiria tudo que levou 25 anos para construir. 24 de fevereiro de 2017. O dia em que a vida de Víctor Chaves desmoronou. Uma discussão com sua esposa Poliana Bagatini, grávida do segundo filho do casal, escalou para algo que ele jamais imaginaria que se tornaria público. Câmeras de segurança do prédio onde moravam em Belo Horizonte capturaram tudo. As imagens mostravam Víctor empurrando Poliana, ela caindo, a irmã dele tentando intervir. Caos, gritos, desespero. Poliana foi à delegacia na manhã seguinte. Prestou queixa. Relatou que teria sido jogada no chão e recebido diversos chutes. E então, o vídeo vazou. Em questão de horas, as imagens estavam em todos os telejornais do Brasil. Víctor Chaves, o ídolo sertanejo, o jurado carismático do The Voice Kids, o homem que compunha músicas românticas sobre amor, estava sendo acusado de agredir sua esposa grávida. A reação foi instantânea e brutal. A Rede Globo o demitiu do The Voice Kids no meio da temporada. Marcas cancelaram contratos, shows foram suspensos e nas redes sociais o linchamento público foi implacável. Anos depois, Víctor quebraria o silêncio para dar sua versão dos fatos. Vejo cacos de vidro e Poliana aos gritos. Vou pegar nossa filha e ir para a rua. Tento impedir e proteger minha filha. Calma, você está grávida, ele relatou à Folha de São Paulo. Víctor insistiu que não houve agressão. Na TV, aceleram o vídeo. Não dá para ver que estou arqueando o corpo para suavizar a queda dela, ele argumentou. Se tivesse chutado uma mulher no chão, não teria como não feri-la. O exame de corpo de delito deu negativo, não havia marcas de agressão, mas a narrativa já estava estabelecida. E a justiça decidiu. Víctor foi condenado a 18 dias de prisão em regime aberto e ao pagamento de uma indenização de R$20 mil por danos morais. Ele recorreu da decisão, mas o estrago já estava feito. Para o público, Víctor Chaves não era mais o compositor talentoso. Era o homem que agrediu a esposa grávida. E o que veio depois foi um colapso psicológico que quase custou sua vida. Após o vídeo vazar, Víctor fugiu para Uberlândia. Longe das câmeras, longe da mídia, longe de tudo. Mas não conseguiu fugir de si mesmo. Fui para Uberlândia para decidir se ia parar a turnê da dupla. Lá, me deparei com um caos psicológico e emocional. Tombei. Ele revelou anos depois em entrevista à Folha de São Paulo. E então veio a confissão mais devastadora. 6 dias depois do episódio, quase tirei minha própria vida. Prefiro não entrar em detalhes. A depressão que se instalou foi brutal. Victor entrou em um estado de colapso total. Durante 7 meses, ele tomava banho de 3 em 3 dias. Perdera completamente a vontade de viver atividades básicas. A higiene pessoal deixou de importar. Acordar deixou de fazer sentido. Vivi uma dor tão grande que só dormia e tocava. Ele desabafou. O que me salvou foi a arte. Meus músicos me viam acabado, chorando. Ele se isolou em seu apartamento em Belo Horizonte. Trancou-se com seu violão e começou a compor compulsivamente. Era a única coisa que o mantinha vivo. Música. A mesma música que o havia elevado ao topo, agora era sua única razão para não desistir. Fiquei sem chão, ele continuou. Na mídia, antes me retratavam como um ser perfeito, o que nunca fui. Depois, você vira um monstro, o que também não é. Victor tentou manter a dupla funcionando. Por um ano, ele e Léo continuaram fazendo shows juntos. Mas a relação entre os irmãos estava destruída. Não pelo escândalo em si, mas pela pressão insuportável que ele trouxe. Léo, que não tinha nada a ver com o caso, via sua carreira sendo arrastada para baixo por associação. O público não separava. Victor e Léo eram uma marca. E quando Victor caiu,
Léo caiu junto. Em 6 de agosto de 2018, a dupla anunciou oficialmente a separação, sem prazo para retorno. Projetos individuais, disseram. Mas todos sabiam a verdade. O último show foi em 29 de setembro de 2018, em São José do Rio Preto, São Paulo. 26 anos de parceria terminaram não com aplausos, mas com o peso do silêncio. Victor estava sozinho, sem a dupla, sem a Globo, sem shows, sem patrocínios e carregando a marca de agressor que a mídia havia gravado em sua testa. Mas ele ainda tinha seu violão e uma necessidade desesperada de provar que não era o monstro que o mundo via. Depois do colapso, Victor se trancou em seu apartamento em Belo Horizonte e começou a gravar, sozinho, sem produtora, sem gravadora. Apenas ele, seu violão e a necessidade de se expressar. Nasceu o Projeto VC, um álbum solo com 10 músicas inéditas que misturavam sertanejo raiz, folk e blues. Nada comercial, nada pensado para as paradas. Era pura catarse. Victor mudou completamente de estilo. Abandonou o sertanejo romântico que o tornou famoso. Agora compunha letras existenciais, filosóficas, carregadas de dor. Uma delas dizia: "A vida é uma mentira." Fontes relataram que ele estava em depressão profunda durante as gravações. Isolado, sozinho, mas criando. Surpreendentemente, sua relação com Poliana melhorou com o tempo. Hoje, eles mantêm a guarda compartilhada dos 2 filhos e, segundo a própria Poliana, preferem manter um clima amistoso pensando na saúde mental das crianças. E a relação com o irmão Léo também se transformou. Foi um alívio separar a dupla, Victor confessou. Percebi que fiquei 12 anos de fama sem respirar, sem viver, sem ir à padaria. Voltou a minha relação com o Léo, de irmãos, que estava se perdendo. É maravilhosa hoje. Ele vai na minha casa, eu vou na dele. No tempo de dupla, a gente não se frequentava. O fim da dupla, paradoxalmente, salvou a relação fraternal. Eles deixaram de ser sócios, para voltarem a ser irmãos. Em 20 de setembro de 2023, Victor e Léo anunciaram o retorno da dupla. Um contrato milionário, 70 milhões de reais para realizar cerca de 70 shows. Parecia a redenção que Victor tanto buscava. Mas o Brasil não estava pronto para perdoar. A Rede Globo recusou anunciar o retorno em seus programas. A Record também. A SBT, idem. O escândalo de 2017 ainda assombrava a dupla. Os shows começaram a ser cancelados. Baixa venda de ingressos. Público ausente. A mágica havia se perdido. Cancelamentos frequentes e desinteresse generalizado, relatou a imprensa em 2024. Hoje, em dezembro de 2025, Victor Chaves vive em um limbo. Não é mais metade de Victor e Léo. Não conseguiu se estabelecer como artista solo. Sobrevive de composições e royalties de sucessos do passado. A história de Victor não é sobre culpa ou inocência. É sobre como um único dia pode destruir décadas de trabalho. Como a mídia pode transformar um homem em monstro. E como algumas quedas são tão profundas que a subida de volta pode nunca acontecer. Se esta história te fez refletir, deixe um like, compartilhe e lembre-se, por trás de cada queda pública existe um ser humano lutando para sobreviver.